Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, hoje 7 de setembro de 2025, estamos aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Uma alegria chegar até a tua casa, o trabalho, a viagem, aonde você estiver agora. O tema dessa mensagem, quando a justiça deságua do altar ao portão. Aí você vai falar, nossa, mas Júlio, que tema difícil para entender. Não, é simples, a gente vai estudar o livro de Amós. Hoje nós vamos estudar esse profeta, que ele era um boiadeiro. Olha que interessante, Amós ele não era pastor, Amós não estava ligado a nada como eu posso dizer, a título eclesiástico, né, sacerdotal. Amós não tinha nada disso. Amós era apenas um agricultor de figueiras bravas, e cuidava do rebanho dele lá, ele era boiadeiro, na região de Tecoa, que ficava em Judá. Foi chamado por Deus para profetizar o reino do norte. Lembra que no tempo, aqui nós estamos falando no tempo dos reis, Israel foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Ao norte ficava praticamente 10 ou 11 tribos, e ao sul ficava a tribo de Judá e Benjamim e Judá. Essas duas tribos formavam ao sul o reino que a gente fala de judeus hoje. E na parte do norte, que ficava justamente a capital Samaria, ficava aqui o reino do norte, chamado de Israel, para nós no tempo aqui dos reis. O ministério ocorre durante os reinados do rei Uzias, que é o rei do sul lá de Judá, rei Uzias, e no norte, no reino onde ele profetizou, era o Jeroboão II. Foi durante o reinado de Jeroboão em Israel, período de muita prosperidade. Presta atenção, fala para quem está do lado. Israel tinha prosperidade. Está entendendo? Muita prosperidade, só que também, olha que interessante, né? A luxúria, o dinheiro, as riquezas, olha o que ela também traz consigo, a deterioração social. A sociedade estava deteriorada. A sociedade de Israel, a sociedade do norte, no período de Amós, ele é justamente levantado, esse cowboy, a gente pode dizer que Amós era um profeta cowboy, né? Esse boiadeiro, esse simples agricultor lavrador de figueira seca, ele estava ali na região de Tecoa, justamente, figueiras bravas, perdão, falei figueira seca, figueira brava, justamente chamado para denunciar toda essa deterioração social que justamente Israel passava naquele momento, em razão do quê? Da riqueza, da luxúria, da prosperidade. Esses avanços, eles vêm, junto com eles, sempre vêm as depravações, as deteriorações sociais, arrastam um monte de problemas. E exatamente era esse pano de fundo que Israel vivia nesse momento. Jeroboão II, para quem gosta de história, ele viveu cerca de 786, lembra que antes de Cristo, a data ela vem diminuindo, né, até chegar no ano zero. Então, 786 até 746. Então, dá mais ou menos aí, 40 anos de reinado, Jeroboão II. Que, inclusive, esse rei foi muito importante para Israel. Ele expandiu o reino, as fronteiras, ele enriqueceu. Só que tinha um problema. Os ricos ficavam cada vez mais ricos. Esse aí que era o problema. E os pobres cada vez mais pobres. Será que tem alguma diferença com a situação atual que nós vemos no mundo hoje? Muito, né? Gente, nós estamos falando 780 antes de Cristo, 740 antes de Jesus nascer. E a sociedade já passava por esses mesmos problemas sociais que nós enfrentamos hoje. Eu estava vendo essa semana um vídeo lá dos Estados Unidos, né, que colocou todos os CEOs da Big Tech. Vocês viram esse vídeo, né? E eu estava vendo que nos Estados Unidos 900 mil pessoas comandam, que são os bilionários. Você tem noção? Você fala, pastor, 900 mil pessoas é bastante, mas eles são mais de 400 milhões, né, nos Estados Unidos. Eu nem sei quanto está a população. Não dá nem 0,10. É os que têm a grana lá. Ô, irmãozinho da calculadora aí, ajuda nós aí. 400 milhões, tinha 900 mil. Quanto que dá em porcentagem? Irmão, tá pegando celular, irmão. O professor de faculdade agora deve estar remoendo no caixão. É a porcentagem daqueles que mandam nos Estados Unidos, irmã. Quem tem o dinheiro lá. Os bilionários. Aí você fala, mas tem muito bilionário. Gente, e perto do mundo, então?
que são 8 bilhões, sei lá, nem sei quanto que nós estamos hoje, né? 8 bilhões era ano passado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais... Olha que Amós é um livro atual, gente. É um livro que a gente lê e estamos olhando não só para o Brasil de hoje, mas para a América de hoje, para a Europa de hoje, para a África de hoje. E ele denuncia justamente o tal do portão. Aí você vai falar, mas o que é esse portão, pastor? Está lá em Amós, capítulo... Não vamos ler não, mas depois eu faço um desafio de você essa semana. Lê o livro todo de Amós. Vamos fazer um desafio da gente ler o livro de Amós? Olha, pega na NTLH, se você não tem, vai no celular. Só você colocar lá Bíblia NTLH, já vai abrir algum site com a Bíblia NTLH. Leia Amós essa semana. É um livro curto, não é longo, você vai conseguir, cada dia da semana você lê um pouco. E aqui no capítulo 2, verso 6, Amós está pintando um retrato da sociedade de Israel naquele momento. Opressão dos vulneráveis. Olha que, pastor, nós voltamos naquela temática, não tem jeito, irmãos. Metodista livre. É uma igreja que está sempre na vanguarda. É uma igreja que está sempre falando justamente de toda a opressão que nós vivemos, que a sociedade vive nos dias de hoje. Não adianta eu vir aqui falar só de milagre, só de bênção, só de cura, enquanto tem uma população imensa, enquanto tem um monte de gente que está passando tanta necessidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aqui, é interessante que achados arqueológicos, eu gosto quando a gente tem provas arqueológicas, né? O que é a arqueologia? A arqueologia, ela encontra sinais, vestígios de tudo aquilo que a gente está falando na Bíblia, encontra. Então, na arqueologia, foi encontrado, segundo os estudos que eu fiz, né, pela internet, eu fiz buscas na internet, usei como o bispo falou, o chat GPT, né? O bispo não mandou a mensagem lá, vocês viram no grupo nosso? O bispo está ensinando, olha, temos que usar uma ferramenta com cuidado, com cautela. E aí eu encontrei algo sensacional que fala a respeito de painéis incrustados em marfim desse período de Amós. Sobre a sociedade, a grandeza, a luxúria, o dinheiro, o desperdício. Olha que interessante, porque Amós ele fala a respeito de uma tal chamada camas de marfim. Depois você vai estar lendo, você vai ler lá no capítulo 3, verso 15. Ele cita que os ricos, os poderosos, luxuosos dormiam em suas camas de marfim. E foi encontrado restos arqueológicos, olha que interessante, de painéis que falam, né? São as ivórias de Samaria. Eu vi aqui esse achado. E tem outros documentos que provam também tributação. Nossa, não fala em tributação, pastor Júlio. Vocês veem, irmão, você acha que só hoje que fala de tributo? Você acha que é só hoje que fala de imposto, irmã? Estamos falando 746 a.C. E foram achados dados arqueológicos, né, indícios de uma tributação sobre vinho e azeite, justamente desse período de Amós. Olha que interessante. Então, o livro de Amós não está errado, irmãos. Pelo contrário, Amós está atual, de que naquele tempo eles já fraudavam e manipulavam os preços. Você já percebeu que quando você vai abastecer teu carro perto de um feriado, o combustível entra em promoção? Não, né? Você já percebeu quando está perto de um feriado, você vai comprar carne, a carne ela entra em promoção? Não, é dia do churrasco, porque é até mais caro. Você está entendendo? Isso já tinha nos tempos de Amós, igreja. Olha que interessante. Amós denuncia, ele diz o seguinte, olha, vocês esperam a lua tal virar para poder aumentar os preços. Para poder mexer nos preços. Olha que interessante. Amós, ele não só denuncia isso, mas como também Amós denuncia a religião. Aquele culto que era exuberante, sem nenhuma ética. E a gente tem falado entre a Juad, né, a gente tem comentado aqui entre a diretoria da igreja, da questão de ética, do que está acontecendo no Brasil, né, não vamos falar aqui certas coisas, mas eu tenho alertado a Juad, eu tenho conversado de forma mais aberta com a Juad, com a diretoria, né? Às vezes eu mando um vídeo, olha lá, irmãos, disso aqui que eu falei para vocês, olha lá desse pastor aqui que eu falei para vocês, alertando, né? E é interessante que Amós também faz sérias acusações no tempo dele da religião, e ele dizendo o seguinte, olha, faziam da religião
misturada com a política, faziam da religião apenas da boca para fora e o coração vazio. E ali existia Amazias, que era um profeta na cidade de Betel, um sacerdote da cidade de Betel, que confrontava Amós. Está no livro aí, depois você pode ver Amós capítulo 7. Esse profeta chamado Amazias, esse sacerdote, ele confrontava as denúncias de Amós. Ele tentava descredenciar Amós. Enquanto Amós estava ali, né? Jogando ali, olha, as festas, ofertas, músicas, tudo isso que vocês fazem não adianta nada se vocês estiverem longe da justiça de Deus. Olha que interessante, é o que eu tenho pregado aqui faz meses, né? Nós estamos nessa temática da justiça, de que a igreja sem justiça, um culto sem justiça, um cristão sem justiça, ele não tá vivenciando o evangelho de Jesus. E Amós até critica aqui no capítulo 6, verso... Eu estou correndo um pouquinho porque é longo, o estudo que eu fiz é bem denso, né? Amós capítulo 6, verso 4, é interessante que ele fala a respeito de um banquete, que em hebraico é marzeá. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? E esse banquete de luxúria, sabe, esse banquete de desperdício, era totalmente uma pura indiferença social com tudo aquilo que o povo, na verdade, sofria e passava. E aí, Amós, nós podemos dividir o livro de Amós em 3 grandes pontos, que é o que eu vou falar hoje para vocês. Aqui, ó. Quando a justiça deságua do altar ao portão. Então, a primeira parte é um resumo do livro de Amós. Então, a gente viu aqui que é no século 8º, antes de Cristo, né? 780 a 740, século 8º, está certinho. Pregou em Israel, no Reino do Norte, no tempo de Jeroboão II, pregou contra a riqueza e a injustiça, que estavam andando de mãos dadas. Não é que ele era contra a riqueza, mas a partir do momento que você tem riqueza, ele ensina que você também tem que aprender a dividir, né? Você tem que abençoar. A sociedade, o luxo das elites, a pobreza, a corrupção, e aqui ele fala a respeito do portão. Olha lá, olha que interessante. Eu vou explicar o que é o portão já já. E, teologicamente, o livro de Amós fala que Deus é um juiz universal, que Deus abomina o culto sem justiça. É aquilo que eu falei, irmãos, o que adianta a gente vir aqui louvar a Deus, adorar a Deus, ser tocado, sair chorando, emocionados, mas se não houver justiça na sua e na minha vida, se não houver justiça nos atos da igreja em si, se não houver justiça nos nossos atos em si, Deus abomina. Olha que é forte, hein? Não é minha palavra não, hein? Não é palavra. O Júlio, coitado, o Júlio não tem palavra nenhuma. É a palavra do nosso Deus no livro de Amós. Ele abomina a liturgia, o culto sem justiça. Então, 3 pontos eu quero destacar aqui agora no livro de Amós. O primeiro deles, vamos viajar para o primeiro tópico desse livro maravilhoso de Amós, que é um livro atual, um livro que a gente pode ainda ler, um livro que destaca principalmente essa questão do portão. Pastor, por quê, né? Do altar ao portão, essas águas desaguam. Explica para a gente o que era o portão. O portão, ele era o lugar público aonde os hebreus, aonde os israelitas, eles faziam os seus julgamentos. Então está relacionado com o direito, ao direito. Era justamente no portão das principais cidades, aonde aquela pessoa que era incumbida de julgar as causas, que aí a gente vai lembrando, né, no tempo de Débora, ela foi juíza, não é assim? No tempo de Sansão, naquele tempo dos juízes, os hebreus, os israelitas, eles tinham uma pessoa que era incumbida justamente de resolver os problemas. Toda a sociedade tem problema, todo mundo tem problema. E aí tinha uma pessoa que ela ficava incumbida, ela ficava ali justamente encarregada de resolver as causas e os problemas da sociedade israelita. E o lugar onde eles ficavam era justamente ao portão. Cada cidade, ou
cada localidade, ela tinha esse lugar público, onde chama-se na Bíblia de portão. A gente pode chamar também, né, de um tribunal, vamos assim dizer, hoje, nos dias de hoje. E Amós, a maior crítica de Amós era justamente daqueles que distorciam a justiça nesses portões. Daqueles que faziam valer a testemunha falsa. Daqueles que faziam valer o falso juízo, o falso testemunho. E assim Amós faz uma crítica, esse profeta cowboy, se assim eu posso dizer, né? Esse profeta que era um agricultor. Olha que interessante. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Você está achando que precisa ter eloquência, que precisa ter estudo, que precisa... Tudo isso é muito bom, claro, é maravilhoso. Mas na hora que Deus Ele fala, eu quero te usar, Ele pegou Amós, que sacerdotalmente falando, não tinha vínculo. Era um agricultor, era um homem que cuidava, um pastor, pastoreando o seu rebanho, o seu gado. E ali Deus levanta Amós para denunciar tudo aquilo que acontecia no portão, ou seja, nos tribunais, onde julgava a causa do povo. E é interessante que o primeiro ponto que nós vamos falar é justamente Deus denunciando o pecado da estrutura. Estava tudo corrompido, irmãos. Agora a gente vai ler. Vamos lá para Amós capítulo 2. Amós, eu já tinha falado para deixar aberto, né? Então eu vou correr. Amós 2, capítulo 2, verso 6. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. O Senhor Deus diz, por 3 crimes de Israel, e até por 4, não voltarei atrás da minha decisão. Eles vendem um homem honesto por dinheiro, e um pobre por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres na poeira do chão e negam justiça aos que não têm poder. Ai, Jesus. Que livro, hein? Que livro atual, irmãos. A gente acabou de ler Amós capítulo 2, versos 6 e 7. Vocês estão vendo a denúncia do profeta? Ó, vendendo pessoas honestas por dinheiro, pisando a cabeça do pobre, olha que interessante, negando a justiça para as pessoas. Isso é o que Amós está dizendo para nós. Vamos continuar? Vou um pouquinho para frente, no capítulo 8, no verso 5. Amós continua dizendo, olha que interessante a palavra de Deus. Amós capítulo 8, verso 5. Não fecha o livro de Amós hoje não, nós vamos ler bastante, hein? Vocês dizem, quando vai passar a festa da lua nova para podermos vender os cereais? E quando vai acabar o sábado para podermos abrir os celeiros? Diminuirmos a medida, aumentarmos o preço, usarmos balanças desonestas, comprarmos os pobres por um par de sandálias e vendermos até a palha do trigo? Aí você fala, pastor, mas que texto de Amós? Você está entendendo, irmãos? Quando a gente fala que a Bíblia ela nos chama para denunciar, quando a Bíblia fala que nós evangélicos, nós cristãos, não podemos aceitar injustiça, sabe o que Amós está dizendo? Ele está simulando uma conversa dos ricos no tempo dele. Os ricos ficavam lá de picuinha entre eles, conversando entre si. Quando que vai acabar a lua nova? Para eu poder vender aquele cereal que eu estoquei, eu guardei, para eu poder vender ele por um preço mais alto. Ou então, quando que eu vou poder começar a mexer na minha balança? De vez ela pesar tantas éfas lá, né? Pesar tanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer na balança para que quando eu colocar, ela vai dar um peso maior. Então você acha que só hoje que tem os espertos? Você acha que só hoje tem os espertinhos? Não, meus irmãos. Infelizmente a maldade do mundo, olha, nós estamos falando aqui século VIII. A maldade do mundo vem de muito tempo atrás. Amós mostra que o pecado não era apenas individual, mas estava na estrutura, estava nos mercados, estava na sociedade, estava nos tribunais e estava nas práticas religiosas. Olha que interessante. Amós, tem um comentário do Wesley sobre esse versículo de Amós. Wesley ele observa que a corrupção social prova que a piedade deles era apenas de fachada. Aqueles judeus no tempo de Amós, aqueles
como eu posso dizer, aqueles religiosos do tempo de Amós, era só fachada. Não tinha nada de verdade dentro deles. Pois a fé verdadeira se mede justamente na justiça nos tribunais. Quanto mais o tribunal é injusto, mais o povo sofre. Tem um outro comentário nesse texto, Albert Burns, que é aquele teólogo presbiteriano. Ele explica que o preço de um par de sandálias, olha o absurdo, o nível do absurdo da exploração. O pobre era reduzido a uma mercadoria barata, uma sandália. Olha aqui. O Adam Clarke tem um comentário também nesse texto de Amós, um teólogo agora metodista. Ele vê nesse trecho um alerta para as nações que transformam a religião em capa de ganância, advertindo que Deus não tolera muito tempo sistemas que oprimem. Meus irmãos, você pode ver que de tempos em tempos a coisa pega fogo, porque Deus não tolera. E o último teólogo, um teólogo batista, sobre esse texto, John Gill, ele destaca que a manipulação dos pesos e medidas é justamente um símbolo do como estava corrompido o coração da sociedade nos tempos de Amós. Você imagina, aquela pessoa que era religiosa, que ia lá no templo pagar o shekel, né, que era o tributo que ela tinha para poder entrar no templo. Ela ia lá, pagava o shekel, ela ia lá, levantava as mãos, ela adorava a Deus com falsidade, sem verdade. Nos dias de hoje, um contraste desse livro de Amós conosco é justamente o comércio que explora o vulnerável. No dia de hoje a gente vê cartões de maneira abusiva. O Brasil tem um dos juros, né, de cartão quase 500%. Não existe outro no mundo igual ao Brasil. Vocês têm noção disso? Juros impagáveis, fraudes, salários abaixo da dignidade, corrupção política. Amós para nós é um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. E aí quando os sistemas oprimem, o que acontece? Está lá em Amós capítulo 1, verso 2. O rugido do leão vem. Aleluia. Amós capítulo 1, verso 2. Quando esses sistemas, eles oprimem, você pode ter certeza que esse Deus maravilhoso, ele vai rugir. O rugido de Deus ecoa contra a nação. Então, primeiro ponto. Deus denuncia o pecado de toda a estrutura. Seja se for igreja, seja o que for. Deus vai denunciando o pecado de toda a estrutura. Segundo ponto, segundo tópico. A adoração sem justiça, para ele, é a abominação. Vamos ler lá em Amós capítulo 5. Capítulo 5, verso 21. Olha que forte que é isso, igreja. Por isso que eu falo, né? Tem a palavra de bênção, mas tem também a palavra que traz para a gente... abre os nossos olhos, né? Destaca para nós a importância. Olha o que Amós 5, verso 21 ao 24. Eu odeio, na nova tradução na linguagem de hoje, eu odeio e rejeito as suas festas religiosas. Está entendendo? Não suporto as suas reuniões solenes. Aí continuando, mais para baixo. Em vez disso, deixem que a justiça corra como um rio, no verso 24, que a honestidade seja como um ribeirão que não seca. Forte a palavra de Amós, hein? Agora vamos lá no 4, volta um pouquinho, capítulo 4, verso 1. Ouçam isto, esse aqui, eu não consegui nem ler esse versículo, irmãos. Amós 4, verso 1. Olha o que fala aí. Ouçam, eu estou lendo na nova tradução, vocês têm na NTLH aí? Lê comigo aí. Ouçam isto. O que ele fala? Na nova tradução não usa, né? Ela usa outro termo. Quem tem nova tradução aí? É? Na minha está escrito vacas de Bazã. É Almeida? Ele escreveu para mim no TLH, eu achei que era... Tá. Então é a corrigida fiel. Obrigado, doutor. Que vivem no monte de Samaria. Vocês oprimem os pobres, maltratam os necessitados e dizem aos maridos, tragam mais vinho para bebermos. Irmãos, presta atenção. Olha a crítica
que Amós está fazendo, quando ele está chamando vacas de Bazã, ele está se referindo às mulheres daquele tempo que viviam na luxúria, né? Na elite social, aqueles que estavam no topo da elite. É uma crítica ferrenha de Amós. Depois as pessoas falam, a igreja não pode criticar, irmãos. A igreja foi chamada para criticar, meu irmão. Nós cristãos somos chamados para falar, para denunciar as injustiças, as desigualdades. Ele está chamando aquelas mulheres lá, está chamando, forte, não é forte? Como que ele chama? Forte, hein? Está entendendo? Olha o que o Wesley fala a respeito aqui do 4.1, do Amós 4.1. Ele diz que a adoração é rejeitada, não produz o amor ao próximo. O Robert Burns. Amós 5, para ele, é um cântico fúnebre. É algo que ele está falando sobre a morte. O Adam Clarke dizendo para ele, as vacas de Bazã expõem a elite feminina da época, que vivia no luxo às custas da exploração social. Será que é diferente hoje, irmãos? Que muitas vezes vivemos às custas? Ou melhor, vivem às nossas custas? Melhor dizendo. E por último, John Gill, ele observa que o problema não estava no culto, mas na hipocrisia das pessoas. O contraste de hoje, irmãos, desse livro de Amós, das festas religiosas em Betel e Samaria, o que nós podemos aprender? O contraste, que muitas vezes a igreja está cheia do louvor, mas as pessoas estão sendo mal pagas no dia a dia, nos seus trabalhos. Os cultos luxuosos, né? Nós estamos vendo aí até a venda de bancos, né? Dos aluguéis, voltando o aluguel do espaço, já pensou isso? E vizinhança faminta e ignorada. Olha que interessante. Discipulados fervorosos, mas por causas abandonadas. Amós, ele está fazendo uma denúncia para nós, que Deus, ele não separa o altar das portas ou dos tribunais. Por isso que é das águas que deságua do altar aos portões. Deus, ele não separa, irmãos. Se no culto não transborda justiça, Deus repulsa. Diante dele é repulsa. Nós, como metodistas livres, não podemos aceitar, irmãos. Por isso que somos chamados por Cristo para sermos o sal dessa terra, para sermos a diferença nessa terra. Pastor Júlio, é difícil? Muito difícil, irmãos. Não se vender às coisas dos dias de hoje, né? Não se dobrar àquilo que nós temos visto nos dias de hoje. É difícil? É. E o último ponto para encerrar. Terceiro ponto. Fala para quem está do lado. Mas tem uma esperança. Tem uma esperança. De casa, não dorme não, minha bênção. Mas tem uma esperança para nós, igreja. Olha que maravilha. Amós, capítulo 9. Então a minha está na corrigida. Eu achei que eu tinha aberto a NTLH, eu copiei tudo errado, então. Vamos ver aqui, ó, que tradução que está. Eu acho que é mesmo, então, é Almeida Corrigida Fiel. Amós 9, 11 e 12. O Senhor Deus diz, naquele dia, eu restaurarei o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e reconstruirei como era no passado. Assim todos os outros povos procurarão o Senhor, isto é, todas as nações sobre as quais o meu nome tem sido invocado. Almeida Corrigida Fiel, é isso mesmo, doutor? Nova Almeida atualizada. Vixe, rapaz do céu, que rolo que eu fiz aqui. Irmãos, depois de 8 capítulos de denúncias, depois de todo o seu livro contendo, Amós, ele termina a sua mensagem com uma palavra de esperança e de restauração para o povo de Deus. Aleluia. Fala para quem está do lado. Tudo tem jeito. Irmão, na mão de Jesus, tudo tem jeito. Aleluia. O John Gill, aquele teólogo batista que a gente já falou dele, ele veio esse anúncio messiânico
muito claro, de que Deus não vai deixar a história da sua igreja em ruínas, mas Ele vai levantar um tabernáculo novo de Davi em Cristo Jesus. Aleluia! Somos nós, irmãos, esse Jesus maravilhoso se erguendo em cada um de nós, nos transformando em sua santa igreja. O Albert Barnes, o presbiteriano, teólogo presbiteriano, ele conecta essa profecia, esse oráculo, justamente com a inclusão da gente. A nossa inclusão, gentios. Porque nós não somos descendentes nem dos samaritanos, nem de judeus. Nós não somos descendentes deles. Pelo menos eu não sou. Acho que aqui da igreja não tem também ninguém. Mas nós hoje fazemos parte da aliança. Por quê? Porque a nós, os gentios, chegou também, e Albert Barnes diz assim, olha, não apenas uma restauração nacional do povo de Deus, mas uma restauração cósmica. Achei legal isso aí dele, cósmica. Para encerrar, o Adam Clarke, teólogo metodista, ele fala o seguinte, que a restauração ela não é apenas política, mas ela é também espiritual. Olha como é importante a espiritualidade e a política de um povo renovado para buscar o Senhor. E o Wesley, ele lembra para nós a promessa de Amós no capítulo 15, que vai ser o cumprimento total, que o Messias, lá em Amós capítulo 15, Messias é a tenda restaurada, aleluia. Jesus é o nosso tabernáculo restaurado, aquilo que o povo tinha lá no passado com Moisés, a tenda, o tabernáculo. Assim é Cristo na vida do povo de Deus. Então, irmãos, se no mundo atual ecoa a injustiça, mas também ecoa a promessa de Amós, ainda hoje para nós, irmãos. Não fique triste. Que essa mensagem não seja uma mensagem para nos desanimar. Não, pelo contrário. Que seja uma mensagem para nos alegrar de que ainda há esperança, de que ainda há uma saída. Em Cristo Jesus, o nosso Deus, reconstruindo as comunidades de forma justa. O Evangelho ele inclui todos os povos, não apenas Israel, e chama todos nós para vivermos um povo de restauração. Olha, esse é o desfecho de Amós. Olha que bonito. Assim como Amós viu, além do juízo de Deus, Amós viu a igreja, uma igreja que deve sim denunciar o seu presente, ou os fatos no presente, para que no futuro ela veja a justiça desse Messias maravilhoso. Amós acaba confrontando a realidade dele e também a nossa. Uma sociedade que estava próspera, mas injusta. Nunca teve tantos ricos no mundo, né? Outro dia eu estava vendo um estudo disso daí, que a riqueza, ela cresceu muito, ela gerou muita riqueza no mundo inteiro, depois da pandemia. Olha que interessante, na pandemia a gente teve um baque, né? Mas após, já teve um crescimento. Vocês acreditam nisso? Aí eu vi todo mundo fazendo assim, ó. Ué, mas aonde que está? Comigo não está. Está com algum de vocês aí? Aí entra no início do culto que nós falamos. Amós, ele confronta essa sociedade que era próspera, cultuosa, luxuosa, mas hipócrita. Hipócrita. Primeiro tópico, o Deus que denuncia. Segundo tópico, a adoração que é rejeitada quando ela não tem verdade. E o terceiro tópico que nós aprendemos hoje, que ele tem esperança de restaurar as nossas vidas. Aleluia. Que essa mensagem fique no teu coração de Amós. Um profeta que foi chamado lá no seu criador de gado. Um cowboy, André. Vivia lá nas suas figueiras, cultivando as figueiras, cuidando do seu gado. E ele foi chamado por Deus para denunciar toda a injustiça do tempo dele. Talvez eu e você não somos o Amós de hoje, mas nós também não podemos ser os israelitas dos tempos de Amós. Olha que legal a colocação, hein? Show de bola, obrigado Deus. Ele deu aqui agora no meu ouvido. Eu vou repetir para virar figurinha do Instagram, hein? Talvez Deus não está nos chamando hoje para nós sermos o Amós da nossa geração. Não precisa você sair aí e sofrer como Amós sofreu, né? Mas Deus também não quer que nós sejamos como os israelitas do tempo de Amós.
Está entendendo a colocação da palavra? Porque às vezes você ouve a mensagem, você ouve a pregação, você fala, ah, pastor, isso aí está muito longe, está muito distante, Deus não quer nada comigo. Meus irmãos, Deus quer tudo conosco. É no dia a dia, eu e você, irmãos. É no dia a dia a gente trabalhar a nossa justiça, irmãos. É no dia a dia. Eu quero agradecer você que assistiu até agora. Já deixo um convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Nós estamos facinho a nossa localização, rua Fritz Jacó, 1008, quase que 2 quadras da Santa Casa e praticamente Fritz Jacó, esquina com a rua Pedro Amaral. Vem nos fazer uma visita, será uma alegria muito grande te receber um dia aqui, numa de nossas reuniões. Deus abençoe ricamente a sua vida.